Olá, meu nome é Marina Gajardoni, eu sou psicóloga e especialista em ajudar pessoas a atravessarem esse momento tão difícil e tão doloroso que é um processo de luto. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre a dificuldade na aceitação. Como é difícil que a gente aceite a partida de alguém que a gente ama tanto, sem culpas, sem peso na consciência de voltar a viver, a sorrir ou até ter prazer na vida, sem que essa pessoa esteja aqui presente. E eu quero dizer para vocês que o problema da aceitação ou não, ele está muito além do que a gente tem consciência, tá? São muitas crenças sociais, são muitas influências culturais que acabam prejudicando no nosso processo de luto, principalmente no momento da aceitação. Porque quando eu vou aceitar, né, as pessoas já associam a aceitação como eu desisti da pessoa, eu desisti de lutar, eu deixei de amar, eu esqueci. Isso é o que a cultura, a nossa sociedade acaba impondo pra gente como verdade, mas isso não é uma verdade. Aceitar não é esquecer, aceitar não é desistir daquela pessoa que a gente tanto ama. Aceitar é ter uma maior consciência de uma realidade que nós precisamos trabalhar com realidade. O luto, ele não é só dor, emoção, sofrimento. O luto também é uma realidade. Então a gente precisa entender essa realidade e aceitar não é concordar com a partida de quem a gente ama. Aceitar é entender a nossa nova realidade. Pois eu sempre digo, nós não escolhemos perder alguém que a gente ama. Não escolhemos. Só que nós podemos escolher qual vai ser a vida que nós vamos ter após essa dura realidade. E a aceitação ela fica muito prejudicada porque existem muitas crenças sociais, como eu já disse agora, que prejudicam realmente o nosso caminhar. Então a pessoa ela tem essa verdade absoluta, que não é uma verdade. Porque que são crenças? Crenças são imposições que vêm de geração em geração e que a gente absorve de uma tal maneira que a gente tem certeza que elas são verdadeiras. E uma dessas crenças que mais acontecem no processo de luto é essa: se eu aceitar, eu estou abandonando a pessoa que partiu. Se eu aceitar, eu estou querendo dizer que eu deixei de amar. E essa crença, gente, vocês não têm ideia o tanto que ela prejudica no dia a dia, na superação, nessa elaboração desses sentimentos diante do luto. Porque se eu tenho essa falsa sensação de verdade absoluta, que se eu aceitar, eu esqueci, eu deixei de amar, eu jamais vou aceitar. Eu vou brigar todos os dias para não aceitar, para provar para mim e para os outros que eu ainda amo muito, que eu gostaria muito que essa pessoa estivesse aqui e que eu gostaria de ser feliz, sim, mas com ela ao meu lado. Essa crença, essa verdade, né, absoluta aí que na verdade não é, né, certa, ela prejudica nas nossas organizações, na nossa elaboração de pensamento e na nossa nova visão de vida e de mundo. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Fazer um trabalho relacionado às crenças sociais, é praticamente fundamental para um processo de luto. Por quê? Quando a gente não tem consciência que essas crenças dominam e influenciam muito das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, nós somos influenciados e dominados por algo que a gente não tem consciência. Saber dessas crenças, ressignificar, né, dar um novo olhar para essas crenças, vai me libertar, vai ser um conhecimento libertador para que eu volte a ser feliz, para que eu volte a sorrir e a ter prazer pela vida. Ter esses conhecimentos
faz com que eu elimine muitas das dores do luto. Por quê? Tem algumas dores relacionadas ao processo de luto que elas não podem ser trabalhadas. Uma delas é a dor da saudade. A dor da saudade, quanto mais o tempo passa, né, diante de um luto, maior vai ser a nossa saudade. Eu, no meu luto, né, já vai fazer 4 anos da ausência da minha mãe. Quanto mais o tempo passa, mais saudades eu tenho. Então, esta é uma dor que eu vou aprender a conviver com ela. Tudo bem. Mas eu quero dizer aqui para vocês que existem muitas, muitas dores que são totalmente desnecessárias. E que a gente se apega a elas de uma tal maneira que a gente acaba nos apegando ao sofrimento. Então, que fique bem claro, existem as dores que a gente não consegue mexer, que uma delas é a dor da saudade. E existem várias outras dores que a gente pode sim organizar e eliminar, porque elas são totalmente desnecessárias, como culpas, crenças sociais, cobranças externas e internas e assim por diante. Então tem várias dores, tá? Comprovadas aqui, eu tenho muitos pacientes enlutados que a gente consegue trabalhar e aí a pessoa fica, ao invés de muitas dores, ela elimina todas as desnecessárias e fica somente com as dores que a gente não consegue mexer. Porque, como eu sempre falo, o luto ele é um processo de altos e baixos e que não tem fim. E o nosso objetivo é fazer com que esse processo, esse altos e baixos, fique muito mais no alto do que no baixo. Que a gente consiga organizar de uma forma os nossos sentimentos para que as quedas, né, os momentos mais depressivos, os momentos de baixa, eles sejam cada vez menores. E que a gente consiga ter uma vida de qualidade, uma vida plena, uma vida que a gente consiga voltar aí a ter prazer na vida. Então, este que é o meu maior intuito aqui, de explicar para vocês como a aceitação ela é fundamental. Porque a partir do momento que eu aceito, eu não estou desistindo da pessoa. Eu não estou deixando de amar essa pessoa. Quando eu aceito, eu estou aceitando que eu não tenho controle da vida, eu não tenho controle da morte. E eu aceito a nova realidade que a vida está me posicionando. E quando eu aceito essa nova realidade, aí fica nas minhas mãos esse novo caminho. Se eu vou seguir por um caminho somente de tristeza, sofrimento e lamentação, ou se eu vou seguir por um caminho de gratidão pelo tempo que eu vivi com essa pessoa, de um certo otimismo pela vida, de que a nossa fé, eu sempre falo que a fé e o otimismo é praticamente a mesma coisa. Quanto mais a gente acredita que tudo tem um porquê, que nada acontece por acaso, maior a nossa fé fica consolidada, porque a gente fica muito mais seguro e confiante para seguir nessa nova caminhada, nesse novo ciclo, que não vai ser tão fácil, mas também não é impossível. E aí eu venho com a pergunta que eu mais ouço de todos os meus pacientes e que eu mesma já me perguntei. Por que comigo? Por que isso foi acontecer comigo? Né? Tantas pessoas no mundo. E por que esse acontecimento foi ser na minha casa, desta forma, desta maneira, tão precoce, ou enfim, independente de qual é o questionamento, mas sempre vem essa sensação imensa de que, por que comigo? E aqui eu quero explicar para vocês por quê. Por que com a gente, né? Por que comigo e por que com você? Porque em tudo que existe vida, existe morte. Em tudo. A vida só faz sentido porque existe a morte. Porque se não existisse a morte, como é que a gente ia fazer com a vida? Né? Nós não iríamos entender essa beleza da vida, nós não iríamos talvez cuidar da nossa saúde, organizar o nosso dia, por quê? Não vai ter morte mesmo. Então, parece até estranho isso, né? Mas a morte existe para que a gente valorize a vida. Só que se a gente já está com esse conhecimento que tudo que tem vida tem morte,
Esse fato que a gente questiona que é por que comigo, isso acontece em todas as casas, em todos os lugares. Todos os lares existe uma falta física. E isso a gente não tem ideia que isso acontece até que aconteça com a gente. Se você que estiver me ouvindo quiser fazer esse teste, vocês vão, procura um vizinho, pergunta para um vizinho, pergunta para um amigo, pergunta para alguém do trabalho. Você já passou por um processo de luto? Você já perdeu alguém muito importante, muito amado? E vocês vão se surpreender com as respostas, porque sim, todos nós já vivenciamos um luto, ou se não, tem pessoas que vivenciam um luto assim, muito distante, mas vão vivenciar um dia na vida. O luto, ele não faz parte da minha vida nem da sua. Ele faz parte de todas as vidas, de todas as casas, de todas as famílias e de todos os lares. Então, essa sensação, esse sentimento de injustiça, porque comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Isso é um pensamento totalmente natural, é normal, e eu até disse que eu mesma tive esse pensamento, mas eu gostaria que vocês se organizassem e olhassem para o lado, porque uma das coisas que o luto mais pode trazer pra gente de aprendizado é a empatia. É aquela sensação da gente olhar para o outro e perceber, meu Deus, essa dor não é só minha, essa dor ela é de muitas pessoas. Quando a gente passa por um processo de luto, a nossa visão, de início, ela fica totalmente cinza, confusa, mas depois ela vai ficando ampliada. Por que essa ampliação? Porque a gente começa a perceber coisas que a gente não imaginava. O relato dos meus pacientes, e até o meu, né, no meu primeiro Natal, Ano Novo, sem a presença física dessa pessoa que eu tanto amo, ele é um momento muito difícil, muito doloroso, mas também é um momento de reflexão. Porque nós podemos entender assim, bom, esse é o primeiro Natal que eu estou passando sem a minha mãe. Mas quantas pessoas já passaram vários natais sem mãe, sem pai, sem o esposo, sem a esposa, sem um filho? E agora que eu estou tendo contato com essa dor, mas tem muitas pessoas que já vivem isso há muito tempo. Então, esse momento de reflexão, ele é fundamental para que a gente transforme nosso olhar diante da vida, para que a gente seja mais empático com a dor do outro, para que a gente não fique pensando, nossa, isso é só comigo, só acontece comigo, eu fui injustiçado, tô com raiva do mundo. Não. Antes de acontecer com você, já aconteceu com outras pessoas. E enquanto você estava lá comemorando seu Natal, seu aniversário, todo feliz, existiam já pessoas sofrendo pela ausência física de alguém muito amado. Este novo olhar que o luto pode trazer pra gente, ele é fantástico, porque é um olhar do outro, é um olhar de entender que a dor existe. E a dor, ela é importante para quê? Porque ela dá aquele chacoalhão na gente, para que a gente reveja todas as nossas vidas, nossas prioridades, para que a gente entenda o que realmente é urgente e o que não é urgente na nossa vida. Então, nada é por acaso, né? A dor, ela serve para muitas coisas, não só para doer. A dor serve para expandir a nossa consciência, a nossa percepção de que nós não somos sozinhos e que as pessoas que estão à nossa volta, elas também sentem esta mesma dor. E nós precisamos cada vez mais de empatia, porque o mundo realmente precisa disso. E após todos esses questionamentos, né, esse porquê comigo, vem quase que automaticamente sensações de raiva, de ódio, de injustiça, uma sensação quase que de roubo, sabe? Me tiraram a chance de vivenciar algo com essa pessoa, destruir os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos. É essa sensação que a gente tem, de como se a gente tivesse sido roubados.
Eu não vou garantir para vocês, gente, que todas as pessoas vão passar por isso, tá? Mas que a grande maioria vai, e é totalmente natural que isso aconteça, porque é um processo que a gente vai precisar vivenciar para compreender, né, toda essa dimensão do luto. Tem algumas pessoas que vão ter essas sensações, essa raiva, esse sentimento de injustiça muito forte. Outros vão sentir sim, mas de uma forma bem mais tranquila. Mas esses sentimentos vão estar presentes em um momento ou em outro. Por quê? Porque nós somos humanos. Porque essas sensações, elas são comuns entre os humanos. Então, que você não fique culpado por estar se sentindo assim. Se você não se sinta, meu Deus, olha só o que está acontecendo comigo, eu nunca fui assim, eu nunca fui tão rancoroso dessa forma. Eu nunca, às vezes, desejei o mal das pessoas, porque tem momentos do luto que a gente fica tão revoltado que eu já ouvi de pacientes falando, olha, todo mundo devia sentir isso que eu tô sentindo. E eu falo pra vocês, calma, tá? Não entrem em desespero, porque esses sentimentos, eles são sentimentos naturais dos seres humanos. Nós precisamos acolher essas nossas sensações, respeitar esse momento, porque não é um momento fácil. Mas o que a gente não pode é se esquecer trancado nessa raiva. Por quê? Quanto mais raiva, mais ódio, mais sensação de injustiça e que eu não vá, por exemplo, eu não fui atrás para resolver tudo isso, para organizar, caso eu veja que cada vez cresce mais essas sensações, busque ajuda profissional. Mas se eu não faço isso, o que pode acontecer de muito ruim com a minha vida? Além de eu ter perdido a pessoa que eu tanto amo, né, que desequilibrou todas as minhas estruturas, que eu vou precisar me organizar, eu ainda começo a entrar num processo de egoísmo. E o egoísmo, ele é incompatível com o processo de superação de luto. Com um egoísmo muito aflorado, eu perco todas as chances da empatia, de saber que os outros também estão sentindo. E nesse momento, eu me fecho na minha dor, porque a minha dor é a maior. A minha dor não pode ser resolvida. Nenhum profissional pode dar conta de mim. Nada vai fazer eu melhorar. Enfim, você acaba entrando num círculo vicioso terrível, torturante, de que todas as suas possibilidades acabaram. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Acolham todas essas sensações de dor, de raiva, de injustiça, de porquê. Poxa, destruíram meus planos, meus sonhos. Tiraram a minha chance de viver com essa pessoa. Mas depois que a gente for elaborando, se você perceber que não conseguir fazer isso sozinha, essa elaboração, procure ajuda profissional qualificada. Porque após essa dinâmica, se eu não conseguir sair disso, as coisas podem ficar muito piores. Que aí eu entro no movimento egoísta, no movimento ninguém me entende, ninguém me compreende, o mundo virou as costas para mim. Eu já ouvi essa frase, eu já ouvi pacientes falando para mim assim, eu fui amaldiçoado. Não, gente, tudo que é a vida é a morte, então ninguém foi amaldiçoado. A gente precisa ter essa compreensão de que a vida só faz sentido se existir a morte. Então, que vocês entendam esses sentimentos, acolham, percebeu que não está resolvendo, que vocês não estão saindo desse movimento, saiam disso com uma ajuda profissional e se isso não for possível, só tome muito cuidado para que vocês não se tornem pessoas amargas, né? Pessoas totalmente egoístas e com falta de empatia, porque a gente precisa entender a dor do outro, ser empático, ser compreensível, sensível à dor do outro, para que a gente compreenda a nossa dor. Muitas vezes, essa saída de nós vai ser fundamental para que a gente volte muito mais fortalecido. Portanto, para que a gente tenha uma aceitação real, verdadeira, não uma aceitação da boca para fora, uma aceitação
da nossa essência, da nossa estrutura, nós vamos precisar muito desse conhecimento sobre os ciclos da vida. Sobre tudo que envolve nós seres humanos, os animais, a natureza, tudo existem ciclos, existem etapas, tudo existe um começo, um meio e fim. E essa compreensão, ela é muito importante para que a gente entenda a nossa finitude. A nossa cultura, né, a nossa sociedade, acaba passando pra gente uma sensação de imortalidade. A gente sabe, né, nossa única certeza na vida é a morte, mas nós vivemos como se essa fosse a única garantia que não iria acontecer. Eu vejo isso nos meus pacientes, quando acontece a morte na família deles, eles falam pra mim, Marina, eu sabia que a morte é a única certeza, mas eu acho que eu não sabia. Porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Então, a finitude, ela acontece comigo, com você e com todas as pessoas. Tudo há um fim. São ciclos e etapas. Se a gente não compreender essa finitude, nosso processo de aceitação, ele vai ficar totalmente comprometido. Uma vez, uma paciente minha, uma mãe que perdeu um filho, ela veio me questionar sobre essas etapas da vida. Ela falou assim pra mim, Marina, não acho certo, não acho justo. Porque tudo tem começo, meio e fim, tudo bem. Mas e o meu filho? Meu filho não estava no fim, né? O meu filho tinha uma vida toda pela frente e e aconteceu, né, a partida dele. Como é que você me explica isso? E aí eu quero dizer pra vocês que quando eu falo que tudo que é a vida, a morte, eu falo tudo. Então, não é o tempo de vida que vai levar a uma possibilidade de morte. Um embrião que está dentro da barriga de uma mulher, no primeiro dia realmente que ele tem vida, naquele dia já pode acontecer a morte. Então, a morte ela não acontece depois de um tempo. Quanto mais tempo de vida, mais chance de morte. Não. Qualquer coisa que existe vida, vai existir morte. Então, o embrião, de um dia, ele já tem a possibilidade de morte. Uma semente, quando a gente planta, tem sementes que viram árvores maravilhosas, árvores centenárias, e existem sementes que elas começam a crescer e já é o fim delas. Nós não temos essas respostas. Tem muitas respostas que realmente nós não vamos ter. Só que se a gente conseguir ter um olhar sensível à natureza, a natureza é uma obra divina. E ela tem muito, mas muito para ensinar pra gente. Então que a gente entenda que basta ter vida, pode ser 1 minuto de vida. Nesse 1 minuto já pode existir a morte. Que essa justiça que todo mundo gostaria, né? Que a pessoa nascesse, crescesse, fosse se desenvolvendo. E lá com os 90, 100 anos, a pessoa partisse. Só que eu falo pra vocês, como eu tenho muita experiência, né? De trabalho clínico do luto, eu recebo pessoas desesperadas porque perderam a avó de 99 anos. Aí, quem tá de fora fala assim, não, gente, mas tá bom 99 anos. Não, pra ela não. Por quê? Porque existe amor, porque existe muito carinho, porque existiu muita entrega de cuidado. Então, nós não podemos julgar a dor da morte pela idade. Se é idoso, tá tudo bem, se é criança, não. A morte é doída para todas as pessoas. Só que algumas vão entrar em desespero total, que é isso que eu já sempre vou falar para vocês, que o desespero total é somente problemas que vocês já eram existentes, que foram potencializados. Porque o luto, ele traz sim muita dor, muito sofrimento. Mas um desespero total, ele vem de uma estrutura emocional já comprometida. Mas a dor, realmente, o sofrimento está em todas as casas, em todos os processos de luto. Mas falando sobre ciclos da vida, ainda, o que eu quero dizer para vocês? Numa mesma vida, nós temos várias vidas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nós somos bebês, depois a gente deixa de ser bebê para ser uma criança, e aí acaba a nossa vida de criança para entrar na nossa adolescência, e depois a nossa vida adulta. Eu deixo de ser filha para depois me tornar mãe.
E tudo isso são ciclos que se iniciam e se fecham. Se eu não deixar a adolescência partir, como é que eu vou receber a fase adulta? Se eu não deixar de ser cuidada, se eu não deixar partir, né, esse cuidado, como é que eu vou ser uma cuidadora um dia? Então, se o bebê não deixar, né, que essa fase tão linda, maravilhosa da primeira infância vá embora, ele não vai poder entrar na adolescência. Então, o que eu quero dizer com vocês? Numa mesma vida, nós temos várias outras vidas. E é isso que eu preciso da compreensão de vocês. Por quê? Neste momento que vocês estão me ouvindo, se vocês estão enlutados, estão passando por um momento de luto, está iniciando um novo ciclo na vida de vocês. Não foi um ciclo pedido, desejado, sonhado, não, pelo contrário. Mas está iniciando um novo ciclo. E se vocês tiverem essa compreensão, nessa ampliação da consciência, de que a aceitação vai fazer todo um processo, vai ser fundamental para a qualidade desse novo ciclo. É a aceitação que vai fazer com que vocês tenham mais adaptabilidade à nova realidade, aos novos compromissos, às novas decisões, às novas prioridades. O que realmente é urgência, é necessário, é preciso. Ter essa compreensão que se inicia esse ciclo e que a aceitação ela precisa acontecer para que a gente viva com muito mais plenitude, para que a gente entenda que não é porque uma pessoa partiu que deu algo de errado, não deu errado. Simplesmente foi um ciclo que se fechou. Porque quando eu entendo que esse novo ciclo que vai se abrir, ele não vem de um ciclo que deu errado. Ele vem de um ciclo que deu muito certo. Ele vem de um ciclo com muito amor, com muito companheirismo, com muita troca de energia. Aí fica muito mais fácil para a gente entender que esse próximo ciclo pode ser sim um ciclo de amor, de esperança e de luz. E é isso que eu quero que vocês entendam sempre, para que a vida de vocês ganhe aí um novo olhar e um novo sentido. E para que a gente consiga elaborar todo esse processo de aceitação, para que a gente consiga voltar a sorrir, a ter prazer pela vida, sem culpa, sem pesos, nós precisamos entender uma coisa. Nós fizemos o nosso melhor, sim. Por quê? Várias e várias pessoas chegam para mim e falam assim: Marina, eu podia ter feito diferente, eu podia ter falado coisas, eu podia ter descoberto tal doença antes, eu podia. Não. Naquele momento que vocês estavam vivendo, vocês fizeram o melhor que vocês podiam. Se hoje nós tivéssemos a chance de voltar o tempo e fazer de novo, talvez a gente faria diferente. Mas naquele dia, com aquela consciência, com aquelas ferramentas que você tem, com aquele sentimento que você estava naquele dia, você fez o seu melhor. Não tem como a gente ficar comparando. Hoje, logo mais, eu estou fazendo 4 anos, né, que eu perdi minha mãe. E hoje, se eu pudesse voltar no dia que eu estava com ela, no dia da partida dela, no hospital, talvez eu faria tudo diferente. Mas há 4 anos, naquele momento, com o meu sentimento naquele momento, com a estrutura que eu tinha lá naquele dia, eu fiz o meu melhor. Hoje eu faria diferente? Sim, faria. Porque hoje eu tenho 4 anos a mais de experiência de vida, de conhecimento, de estudo. Eu tenho muitas coisas, mas naquele dia eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu tinha, o que era para ser feito. Quando a gente não tem essa compreensão, nós usamos o passado para tortura. E nós precisamos usar o passado para aprendizado, não para tortura. Quantos pacientes vêm aqui desesperados falando para mim: Marina, como é que eu vou ser feliz se eu não falei eu te amo pro meu pai?
Se eu não falei, se meu filho falou que estava doendo a cabeça dele e eu falei, deve ser só uma dorzinha de cabeça, e depois não era e ele acabou falecendo. Como eu vou ser feliz com isso? Nós sempre fazemos o nosso melhor naquele momento. Se a gente começar a comparar, pensem vocês, o que vocês fizeram quando vocês tinham 15 anos, lá, um acontecimento, uma situação, e vocês tiveram uma decisão lá. Hoje, vocês fariam diferente? Sim. A sua vida talvez seria totalmente diferente se vocês tivessem chance de voltar. Só que a vida, ela é feita à caneta. Não tem lápis, não tem borracha, é a caneta. E exatamente essa a beleza da vida. Porque se a gente pudesse apagar, ia estar tudo rasgado, pensa. A gente ia voltar, ia apagar, olha, não ia ter borracha no mundo que desse conta. Ia ficar tudo rasgado de tanto que a gente ia apagar. Por isso, nossa vida é feita à caneta. A partir do momento que a gente escreve, não tem como voltar. Só que o nosso passado, ele vem para que nós tenhamos grandes aprendizados, crescimento e evolução. Não é para ser uma tortura, é para ser um aprendizado. Então, que vocês entendam que naquele momento vocês fizeram o melhor que vocês podiam. Porque se fosse hoje, logicamente que seria diferente. Mas não é justa essa comparação, porque nenhuma vida pode ter segunda chance. Nós estamos vivendo hoje, né? Nesse momento que eu estou falando com vocês, tem pessoas fazendo decisões, tomando decisões. E essas decisões muitas vezes não têm volta. Ter essa clareza, essa expansão de consciência, dá muito mais tranquilidade para que a gente siga a vida, para que a gente entenda que não há culpados, eu não sou, o outro também não é. Tudo acontece da maneira que tem que acontecer. A gente não tem que perguntar por que aconteceu. A gente tem que perguntar para que isso aconteceu. O que esse fato quer me mostrar, quer me ensinar para que eu consiga evoluir. Porque o nosso objetivo aqui na Terra é simplesmente um. Aqui é a nossa escola. A gente precisa aprender a cada vez mais. E em cada dor sempre tem um ensinamento. Mas basta nós conseguirmos mudar o nosso olhar diante da vida para que a gente não faça de um sofrimento, de uma dor, somente sofrimentos. Que a gente faça de uma dor muita transformação e muito aprendizado. Um grande beijo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, coloca aqui que vocês gostaram. Pode colocar perguntas, comentários. Estou aqui para isso, para essa troca maravilhosa de experiências. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.